mais incrível que isto possa parecer, nós vamos ler o capítulo inteiro e estudar o capítulo todo. Vai ser bem complicado porque não dá para dividir esse capítulo em etapas, porque ele é uma história só com um fim pré-determinado. O que está acontecendo aqui, vocês já sabem. O profeta Daniel está recebendo a visita de Gabriel, um anjo. Eu disse que não havia uma indicação até lá, então eu estou indo à medida que o texto está caminhando. Agora eu vou dar o nome do anjo de Gabriel, porque no capítulo 11 nós vamos ser informados de que era ele quem havia vindo no primeiro ano do rei Dario. Então, nós vamos sequencialmente entendendo o que os textos vão nos dizendo. Então, a partir de agora, nós já sabemos qual é a identidade do anjo. Ainda não sabemos quem é o arcanjo Miguel, até porque é o capítulo 12 que começa dizendo que nesse tempo ele se levantará. Vai ter muita coisa para a gente ver ainda. Essa visão revelou para Daniel que existia uma batalha espiritual acontecendo por detrás das orações e dos eventos que haviam freado a reconstrução do templo e de Jerusalém. Daniel está em jejum por semanas, um jejum amenizado, não é um jejum completo e total, mas um jejum amenizado, na expectativa de que Deus lhe responda, e a resposta veio. Então, capítulo 11 é a sequência dessa resposta que o profeta Daniel está recebendo. Vamos à leitura dele, capítulo 11 de Daniel. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora, eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que os outros. E tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não serão para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes, mas este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do reino do norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o reino do norte. Mas depois se levantará contra o reino do rei do sul e tornará para sua terra. Seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, exporá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior que a primeira.
E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, se levantarão muitos contra o reino do sul. Também os dados à violência entre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não resistirão, nem o seu povo escolhido, pois não haverá forças para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força do seu reino e entrará em acordo com ele e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então, voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Levantar-se-á depois, em lugar dele, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino. Mas em poucos dias será destruído isto sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebradas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens. E maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isto não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então, o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Em tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a ele com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá.
mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra e fá-los a reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Dá uma vontade de orar de novo, né? Pedindo a Deus por misericórdia. O que sai daqui? O que a gente vai aprender hoje? E parece um monte de informação quebrada, uma briga eterna entre os reinos do norte e do sul, e parecem não nos dizer muito sobre a nossa fé. O que um texto como esse nos ensinaria sobre a nossa vida com Deus, não é? E todas essas perguntas, se te acometem a mim também. Vocês já devem imaginar, se não ter ouvido, do meu drama toda semana, não é? Quando eu acordo de manhã, estalo a coluna, bebo meu café, olho para o texto e falo, então esse é o texto que eu vou ter que estudar esta semana. E aí você tem uma semana mais curta e um texto gigantesco para estudar, cheio de versículo, que não acaba mais, e é uma guerra atrás da outra, e eu fiquei perguntando assim, é isso mesmo, Deus? O Senhor quer que eu explique isso aqui domingo? E aí a gente vai tentar dividir esse texto e descobre que não tem muito por que dividir. A maioria dos expositores de Daniel 11, ou dos comentaristas de Daniel 11, eles não dividem esse texto porque dá para entender a lição geral que esse trecho inteiro quer nos ensinar. Esse vai ser o desafio. Então eu os desafio a ouvir a mensagem desse texto pensando no que eu imagino ser o tema desse texto aqui, que é o triunfo de Deus, demorado, mas inegável. O triunfo do Senhor não pode ser negado, mas ele não acontece de uma hora para outra. Quando for o final, nós sabemos que o sopro da boca destruirá o inimigo e, sem muito esforço, tudo vai ser resolvido. Mas até lá, vai ser uma brigalhada entre Reino do Norte e Reino do Sul. E a gente não tem muito tempo para que eu fale de absolutamente todos os eventos que estão previstos em Daniel 11. Bom, algumas coisas que são importantes, a gente já lembrou que cristianismo não é brincadeira, que é uma questão de vida ou morte, a gente às vezes esquece disso, que acha que cristianismo e religião diz respeito só à minha fé, à minha espiritualidade, se esquece de que estamos envolvidos em um conflito de proporções épicas, de proporções finais, e que nós estamos no meio desse fogo cruzado, e se você caminha por ele sem preparo, pode haver grande dano. A pergunta que eu quero levantar, então, é como é que nós podemos viver a nossa vida cristã sabendo de tudo isso? O que muda? Qual deveria ser a nossa postura frente às movimentações políticas que testemunhamos agora que sabemos se tratar de uma batalha verdadeira?
E eu achei curioso que nós fôssemos falar sobre reinos se levantando e caindo, e eu vou falar muito das convulsões políticas que sombreiam a nossa alma, justo quando, na semana que acabou de se passar, a conhecida maior nação que acha que governa o planeta acabou de mudar o seu presidente e, com isso, mudando o seu eixo político. E ao invés de ficar defendendo que eu acho que devia ser este ou aquele, eu só assisto. Porque, aliás, essa semana alguém me perguntou se eu não estava preocupado com a possibilidade do atual presidente ser de fato, ou o atual eleito a presidente, ser eleito caso fosse. E eu disse que não. E isso soa muito esquisito, porque... Como assim? Ele pode, ele não é? Vai haver um problema para os cristãos doravante? Essas coisas todas, meus irmãos. Para quem estava envolvido com Daniel 11, não. Eu tenho preocupações maiores aqui. É claro que você também quer saber outra coisa. Porque depois dessa leitura aqui, você reconheceu lá para o finalzinho que Daniel fez a referência, verso 21, a um nome que você já ouviu em outro lugar no Novo Testamento. E que Daniel está falando dele, o homem da iniquidade, ou se você quiser usar as palavras do apóstolo Paulo em Tessalonicenses, ou o homem vil, conforme Daniel. Você também deve ter se lembrado que verso 31 dessa expressão abominação desoladora, que no Novo Testamento às vezes aparece até encarnado como o abominável da desolação, como se aquilo que ele fosse fazer estivesse conectado à sua pessoa. Eu sei também o que você está pensando, imagino. Dizer que sei, não sei, mas eu imagino que você está pensando, hoje é dia de escatologia. E se você pensou isso, hoje você pensou certo, porque hoje vai ter muita escatologia. Eu não sei se a sua dúvida é, no final, pastor, eu nem quero saber muito sobre as muitas guerras, porque o senhor vai começar a falar daqueles monte de nome, de rei para lá, rei para cá. E no final, eu só queria sair daqui hoje sabendo como é que eu faço para viver no meio dessa bagunça toda que o senhor leu e que eu leio nos jornais. Bom, talvez essa não seja a sua dúvida. Talvez a sua vida cristã se mova de triunfo em triunfo e você cresce na sua piedade e no seu conhecimento de Deus sem muito esforço e a vitória sobre o pecado é a coisa mais fácil para a sua vida e você experimenta isso diariamente com uma certa tranquilidade. Mas se não for assim para você... Se você sabe o que é lutar e cair quando tenta fazer o que Deus disse que você devia fazer, de modo que você às vezes se pega pensando, por que eu deveria me incomodar em tentar de novo e mais uma vez, se no final das contas eu vou tropeçar e cair de cara no chão, então este capítulo é para você. E é curioso porque esse é o último capítulo que você leria para responder essa pergunta. Mas esse capítulo é para você. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você faça, porque tem muita coisa, muita informação aqui, é tirar o entulho da frente. Calma, isso aqui nem é uma lição. Meu sermão tem 3 pontos e o primeiro nem é ponto. Mas eu preciso que você tire o entulho da frente. O que eu estou chamando de entulho aqui são as suas curiosidades escatológicas. Porque elas vão atrapalhar você se concentrar nas lições do texto, ou pelo menos daquelas que eu quero tirar daqui. Devido às nossas fragilidades, que a gente já abordou inclusive anteriormente, da gente ficar mais encantado com o embrulho do que com o presente, o que eu vou chamar de entulho das curiosidades escatológicas, eu vou tirar logo de cara, para que a gente não fique pensando nisso. Eu não creio que as nossas curiosidades, o desejo de conhecer sobre escatologia, seja em si mesmo pecaminoso, não é isso.
se está na Bíblia e é escatologia e tem um monte de coisa, então a gente devia estudar, porque Moisés disse que as coisas reveladas nos pertencem. Mas a curiosidade pode nem sempre se prestar a um bom serviço e fazer aí com que a gente não entenda o que o anjo quer alcançar. O anjo veio para consolar Daniel. E geralmente, quando a gente fala de consolo, a gente pensa em palavras de leniência, de vai estar tudo certo, tá tudo bem, dá um abracinho e falar palavras de conforto. Na Bíblia, quando você vai consolar alguém, você usa escatologia. Escatologia é a palavra mais conectada a consolo. Eu não sei por que cargas d'água, já faz uns 2 séculos que o cristianismo liga a escatologia à curiosidade e a saber o futuro. Sim, Deus sabe o futuro. Está cheio de futuro aqui. Para nós isso é história. Para nós isso é passado. Mas o anjo chega e diz assim: Daniel, deixa eu te dar uma visão além do alcance. Aí ele pega a espada do Lion, põe nos olhos de Daniel e fala: veja. E de repente, Daniel vê muito mais do que quando que Jerusalém vai ser reconstruída. Ele chega no Messias. Só que ele tem que passar por muita história até lá. Então, antes da gente começar a explorar esse texto mais devocionalmente, me permitam começar falando sobre o anticristo. Ou melhor, não falando sobre ele. Porque esse texto não fala sobre o anticristo. Então fica fácil. Calma, eu vou ter que explicar, eu sei que vocês estão aí, tipo, com aquele olhar de desafio. Vai, estou esperando. Quando o senhor começar, eu começo a chorar. Vamos lá. Eu sei, meus irmãos, que Daniel 11, na maioria dos comentaristas, entendido como uma referência a Antíoco Epifânio, que foi um imperador, um rei, não era imperador, mas um rei Seleucida, que reinou na Síria e que, de fato, fez coisas horríveis com Jerusalém. Dentre elas, trazer uma estátua de Zeus, sacrificar porcos no altar e tudo isso dentro do templo de Jerusalém. Antíoco foi tão aviltante, tão terrível, tão malvado, que foi ele quem provocou o que você conheceu como o levante macabeu. Os macabeus se revoltam contra este homem. E eu, obviamente, creio que esse texto, em algum momento, fale de Antíoco. Mas eu não creio que esse texto inteiro seja sobre Antíoco. Até porque, se você der uma olhada rápida aí no verso de número 21, cuja descrição de homem vil parece se referir a Antíoco, este é o homem que vem, inclusive, depois dele. Bom, eu acho que temos mais argumentos aqui para dizer que esse texto vai falar, sim, do que você ouviu falar por aí com o nome de anticristo, mas não é o anticristo que você está pensando que ainda vai vir. De fato, veio um que era um tipo de anticristo, e o nome dele era Antíoco Epifânio. Mas depois dele viria um anticristo que cumpriria a imagem cujo tipo era Antíoco. E esse homem veio, já está lá no passado. Outra coisa, Calvino diz que a passagem, em determinado momento, fica obscura o suficiente para que a gente não conclua que ela se refira nem ao Antíoco, nem ao que as pessoas chamam de anticristo. E apesar de haver quem insista que esse texto está se referindo a Antíoco, Calvino nos apresenta uma prova histórica, e depois disso eu vou apresentar uma prova textual. Calvino vai nos dizer que Antíoco não viveu muito tempo depois da contaminação do templo, então os eventos subsequentes que estão escritos aqui em Daniel 11 não se encaixam nas ocorrências de Antíoco. Ou seja, Antíoco não viveu muito depois do que eu acabei de falar. Ele trouxe
Ele trouxe uma estátua de Zeus. Deixa ele brigar aqui, gente. Foco em mim aqui. Vocês estão aqui. Se não gravar, não gravou. Que aí é até melhor, que eu não tenho problema depois na internet com gente fazendo comentário no YouTube que eu sou herege. Fica só entre nós. Se vocês virem meu sermão em Mateus 24, que eu vou inclusive mencionar aqui, está cheio de reclamação lá. O povo não quer saber ler, vocês estão prestando atenção? O que eu vou falar aqui é sério. Eu estou dizendo para vocês, com todas as letras, que não vai vir um anticristo. E quem concorda comigo é João Calvino, ou eu com ele. Mas nesse caso é ele comigo, porque eu descobri isso antes de ler Calvino. Então eu estou bem, certo? E Calvino disse que isso aqui não é nem sobre Antíoco, a parte final do texto, nem sobre o anticristo. E ele vai oferecer uma interpretação que ele entende com defeitos, mas que se encaixam melhor. Ele diz que os rabinos, já à época dele, aplicavam o texto ao Império Romano. E eu confesso que isso faz mais sentido. Eu vou citar Calvino aqui, meus irmãos, num sermão, não é porque eu acredito que ele seja santo, nem que a sua interpretação seja mais correta, mas pelo respeito que nós reformados temos como herdeiros da fé reformada. Mas ele não é o único que segue essa linha de interpretação, que diz que Antíoco não é a pessoa a quem o anjo se refere até o final. Conforme o texto parece indicar, alguém maior que Antíoco viria. E eu ofereço uma provinha textual. Apesar de não haver nenhuma mudança muito clara na linguagem de Daniel 11, Antíoco é deixado para trás para que o rei final venha, esse rei que vai ser pior do que Antíoco, e os eventos que cercam a morte desse rei. Onde eu estou? Eu estou nos versos 40 a 45. Dá uma olhadinha lá. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão Edom, Moabe e as primícias de Amon. Estenderá sua mão contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata, e vai assim até o final. Isso tudo que você está lendo aqui não se encaixa naquilo que sabemos ser a morte de Antíoco. E isso chama muita atenção, visto a falta de precisão histórica a respeito da morte de Antíoco, uma vez que Daniel é extremamente preciso naquilo que veio antes. Esse finalzinho aqui, que conta o fim do rei, não bate com Antíoco. Se bate ou não com o Império Romano, você vai ter que estudar depois. A mim me parece que sim. A conclusão dos estudiosos, então, caminha nessa direção. É que Antíoco provavelmente era um modelo com o qual comparar o tal governador final, para o qual Antíoco aponta. E estes versos parecem estar olhando para um grande cumprimento ainda por vir. E sabe o que, neste momento, qualquer pessoa diria para vocês? Antíoco era um tipo do anticristo que virá. E eles pulam o anticristo que veio. A Bíblia até trabalha com esse dois pingos, não é? Um cumprimento tipológico e um cumprimento final. Mas o cumprimento final do tal anticristo que está todo mundo esperando vir e que as Nações Unidas são o palco onde ele vai reinar, isso já aconteceu. Agora, qual é a minha prova final? Nós temos uma prova histórica, Calvino dá, um outro autor vai dar uma prova textual, mas a minha prova final nem está em Daniel, minha prova final está lá no sermão que eu falei. Abra sua Bíblia em Mateus 24, verso 15. Eu creio que o raciocínio desses que eu acabei de mencionar é algo com o que nós podemos concordar, porque se alguém concluir que a abominação desoladora de Daniel foi o sacrifício de porcos que Antíoco fez no templo, essa pessoa, prestem bem atenção,
se alguém concordar, concluir que a abominação desoladora foi o que Antíoco fez no templo, essa pessoa não vai ter problemas comigo, mas com Jesus. Porque é Jesus quem diz, em Mateus 24:15, que o abominável da desolação, sobre o qual Daniel falara, ainda não havia vindo no seu tempo. Antíoco já tinha morrido 4 vezes antes. Eu morri há muito tempo, porque ele é do período intertestamentário. Então, obviamente que não era Antíoco. Jesus está dizendo, sabe o abominável da desolação? Ele ainda não veio. De repente, os rabinos param e falam, peraí, então, não era Antíoco. Segundo, continua o texto, e veja que Jesus disse aos seus discípulos, na sua época, que eles veriam o abominável desolador chegar, e quando isso acontecesse, eles deveriam se abrigar nas montanhas, o que é ridículo se você pensar que o anticristo é o prenúncio do fim do mundo. Porque se o mundo vai acabar, quando o anticristo vier correr para a montanha, salva a gente do quê? Portanto, tire esse entulho do caminho. Nós não vamos falar sobre o anticristo aqui. Pode ficar tranquilo que o anjo, se está falando de Antíoco, fala tipologicamente, mas uma coisa é certa, ele está falando do fim dos tempos, ou seja, dos acontecimentos que se dariam até a vinda do Messias. O fim do tempo. O fim a que Daniel se refere, ele se cumpre em Cristo Jesus. E você vai ouvir, eu não sei por que a gente não percebe essas coisas, não é? Porque inúmeras vezes no Novo Testamento, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, aquele eram os fins dos tempos. Mas isso é assunto para outro dia. Também não é assim que eu não vou dar escatologia tudo de uma vez. Vamos devagarzinho. Porque a pergunta aqui não é o quanto o texto de Daniel 11 sacia minha curiosidade escatológica. A pergunta é o quanto Daniel recebeu de consolo pelo anjo através da visão que teve. E essa é a pergunta que importa. Agora nós temos 2 pontos importantes sobre esse texto que ajudam a nós. E eu vou explicar alguns detalhes sobre esse texto debaixo das divisões devocionais. Então, agora que a gente tirou o entulho, vamos falar o que esse texto está nos ensinando? Eu acho que a primeira coisa que esse texto nos ensina, que a gente já falou, mas que é importante, por que eu estou dizendo que é importante repetir? Porque eu acho que é bom repetir para vocês? Não, porque o anjo está repetindo. Porque o anjo disse, lembra quando eu vim lá no primeiro ano? Pois é, eu não estava mentindo, mas eu vou repetir de novo. E o que você está lendo em Daniel 11 é a repetição do primeiro ano de Ciro. Você lembra de mim? Eu não vim aqui no primeiro ano. Sabe o que mudou agora no terceiro ano? Nada. E essa é a lição. Deus tem a história sob controle. Nada mudou. Tá, mas eles pararam a construção e você tinha dito que ia ser reconstruído em tempos angustiosos, mas nem construir está. Deus tem a história sob controle. E eu sei que não parece. E porque não parece, deixa eu mostrar para você. Ele abre o pergaminho e mostra, olha o que vai acontecer, 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 até que o Messias vem. Você não entendeu lá atrás quando eu falei dos monstros, dos chifres, dos bichos se comendo? Deixa eu falar claramente. O que eu te declarei era verdade. Está no começo do capítulo 11, quando Gabriel diz isso a Daniel, verso 2. Eu te declararei a verdade, como se eu já não te... Ou seja, eu vou repetir aquilo que eu disse. Então agora a gente já sabe disso. O anjo diz que aquilo que aconteceu 2 anos atrás continua sendo verdade. E o que se segue a partir daí
que eu vou confessar que a parte mais fácil é o verso 1 e o 2, porque depois disso, o que se segue é uma história repetitiva de entra rei, sai rei, entra rei, sai rei. É guerra e mata, e volta, e vai e atravessa, e guerra e briga, e atravessa, e vai e volta. E a história do mundo parece um pouco disso. É um rei, me perdoem, vocês vão entender a metáfora, mas é um rei de um partido, é um rei de outro partido. Aí depois, na outra eleição, inverte o rei do outro partido, depois do outro. Aí depois inverte de novo, vamos lá. E a gente fica assim, meu Deus, é o reino do norte ou é o reino do sul? Né? Porque reino do norte e reino do sul fica mais fácil. Porque se você mudar o negócio, fica um negócio meio direito, meio esquerda, e isso dá problema. Então, naquela época, não era direita e esquerda, era sul e norte, sul e norte, sul e norte. O cara é desse partido, o cara é daquele partido. E a história do mundo parece isso, uma luta entre reinos de um lado para o outro e a gente no meio. Passa todo mundo para lá, passa todo mundo para cá, e vai passando por cima da gente. E, às vezes, Deus nos coloca em lugares impotentes, onde nada do que a gente faz a menor diferença. E, às vezes, Deus nos coloca em lugares onde a nossa decisão pode determinar a vitória. Acontece que o caos que move as nações e as suas guerras e a maneira despreocupada com que eles nos atropelam no meio do caminho facilmente nos roubam o ânimo, facilmente fazem a gente desistir. Esse era o drama de Daniel. Daniel não estava preocupado quando é que vem o anticristo. Daniel estava desanimado. Não vale a pena mais, vou nem mais comer, beber só água, porque não adianta. E ele, ao invés de reclamar rebeldemente, ele está reclamando devocionalmente. Deus, está aqui minha tristeza. Acho que não vale a pena nem me alegrar. E às vezes isso rouba mesmo o nosso ânimo. O contexto de Daniel não era mais fácil do que o nosso. O que é digno de nota sobre Daniel capítulo 11 é a profundidade de detalhes e especificidades com que ele cobre alguns dos eventos que são preditos lá no primeiro ano. E é tão preciso, agora talvez um pouco mais de chatice aqui para vocês prestarem atenção. Então, o highlight é importante. Daniel 11 é tão preciso, que alguns estudiosos argumentam que esse capítulo deve ter sido escrito depois dos acontecimentos, de tão preciso. Vocês sabiam disso? É óbvio que eu não acredito nisso, e é óbvio que se você acreditar nisso, você vai ser disciplinado. Porque esse é um pressuposto teologicamente liberal, que não aceita o sobrenatural da revelação de Deus aos profetas. Agora, para nós, cristãos, que cremos, é maravilhoso olhar para esse texto e ver que Daniel 11, preste atenção, se refere de maneira específica e historicamente identificável a 13 dos 16 governadores dos dois reinos entre 322 e 163 a.C. Você está entendendo que isso aqui não é brincadeira? Vou repetir porque a gente não entendeu nada, né? Você nem gravou os números. Vamos lá. O que eu acho que é maravilhoso para nós que somos crentes é observar que Daniel 11 fala específica e historicamente identificável de 13 de 16 daqueles reinos entre dos 322 e 163 a.C. Um detalhado estudo verso a verso, que é o que normalmente a gente espera, eu mostrando para vocês o cumprimento. Eu tive que ler tudo isso. Tem livros sobre isso. Um em específico vai verso por verso, identificando historicamente cada um dos 13. É claro que isso tem o seu mérito, mas vocês ficariam, além de confusos, cansados. E a gente ainda ia ter que pagar mais por ficar aqui até às 18. Então, eu vou dar exemplos. Ao invés de falar de tudo, eu espero que os exemplos que eu dê sejam suficientes para você entender que isso aqui foi quase que ditado o detalhe, como que disse assim, e aí o Ciro vai olhar para o lado, dar uma piscada, porque de tão preciso. Depois de Ciro, que era o governante persa da época de Daniel,
diz o texto que 3 reis se levantariam na Pérsia, e um quarto que seria mais rico e mais poderoso do que os demais, e ele entraria em conflito com a Grécia. Um rei persa entrando em conflito com a Grécia. O que isso te lembra? Nem nada? Devia, porque saiu até filme. Sim, ele está aqui, previsto, inclusive com a batalha mais desonrosa da sua história, Xerxes I, marido de Esther, está aqui descrito, e ele, apesar de ser um rei grande e glorioso, ele acabou ficando famoso pelo embate com os gregos em Salamina, que rendeu o filme com 300 figurantes e que não deu muita coisa. Mas você pode dar uma olhada nessa história. E por que eu selecionei essa? Porque essa é biblicamente verificável. Se você abrir no livro de Esther, você vai ver um ou outro versículo. Agora, não é curioso que o anjo tenha dito, apesar de toda a força desse rei persa, ele vai ficar famoso pela briga com a Grécia? E ainda, houve outros reis persas menores que Xerxes, mas eles passam despercebidos porque a profecia segue rapidamente para o próximo rei guerreiro e importante da história, Alexandre o Grande, que morreu em 323 a.C., logo após estabelecer um enorme império que abrangia grande parte do mundo conhecido. E o império de Alexandre também está descrito aí. Você está seguindo no texto? Eu já cheguei no verso 3 aqui, estou indo para o 4. Tá? Vai seguindo aí no texto. Alexandre o Grande, depois de estabelecer o seu império, ele morre. E a gente já falou sobre ele, e dele saem 4 generais, nenhum dos quais era parente dele, como diz os versos 4 e 5, como Daniel anteviu. E é curioso notar como Alexandre o Grande, de novo, é Alexandre o Pequeno em Daniel. Ele não é importante. Tem coisa mais importante aqui, porque o ponto não é o que vai acontecer no mundo. O ponto é como é que a terra gloriosa, que está sendo atropelada quando vem do sul, quando vem do norte, vai viver a sua vida cristã. A ênfase da história da redenção é outra. Bom, a história já sabe, e muito tempo antes dessa história acontecer, ainda era reino persa. Antes dos 4 reis que viriam, já Daniel 11 falou que depois dos 4 generais de Alexandre tomando e dividindo o seu império, apenas 2 deles se destacariam: os Ptolomeus no Egito e os Seleucidas na Síria e Babilônia. Então, depois você dá uma olhada no mapa e você vai ver que Egito fica mais para o sul, e mais ao norte você tem a Síria e a Babilônia, mais um nordeste, podemos dizer assim, tá? E essas predições foram cumpridas ao pé da letra, chatice à vista, preste atenção. Por volta de 250 a.C., Ptolomeu II, portanto, já não é mais o que herdou o reino, mas o filho dele, o rei do sul, faz uma tentativa de estabelecer a paz com Antíoco II, que não era o Epifânio. Essa é a coisa mais chata de estudar essa história, porque você fala, Antíoco, conheço. Não, tiveram uns 4 Antíoco. O Epifânio mesmo é o 4. Então, você vai começar a falar de Antíoco, qual Antíoco? Por isso que a gente tem que dar nome diferente, não brincando, pode dar nome igual, né? Mas você sabe família que fica dando nome do avô, do tio, que você fala assim, Elizabeth, a qual? A 4ª, a 5ª, a 6ª? Então, isso acontecia lá, Antíoco II e Ptolomeu II, tá fácil, tá batendo aqui os segundos. Diz o texto que um daria a filha do outro para casar, olha o verso 6, acompanha aí. Então, vamos lá, Ptolomeu II, do sul, faz uma tentativa de paz com Antíoco II do norte, dando sua filha Berenice em casamento. Guarda esse nome, Berenice. Berenice é o totem da paz, mas não deu muito certo não, porque Antíoco, para aceitar Berenice, tinha que se divorciar de Laodiceia, sua atual esposa, e mandar os filhos de Laodiceia para o exílio. Laodiceia descobriu o plano
E o texto diz que é ela quem determina a situação dos dois reis. Está em Daniel 11. Só que ela não descobriu o complô lendo Daniel 11. Mas Daniel 11 conta a história de como Berenice envenena como Laodiceia envenena Antíoco e Berenice. Quer dizer, já está confuso. Eu errar os nomes não ajuda. Laodiceia era esposa. Laodiceia percebeu que estava sendo traída e que ia ser deserdada. Então, ao invés de ela aceitar o divórcio de Antíoco, ela envenena o próprio marido, Antíoco, envenena Berenice e envenena também o filho de Berenice. Morreu todo mundo. O texto também fala do pai de Berenice, Ptolomeu II, que morreu naquele mesmo ano. E quem sucede no trono é o filho de Berenice. O texto diz aí, um renovo da linhagem dela, que invade o reino Seleucida, conquista a capital Antioquia, exatamente como Daniel 11 previu. E depois disso, Antíoco o Grande, rei Seleucida, realmente teve um embate com Roma, versos 18 e 19. Agora já é o quarto Antíoco. Não dá para falar tudo, vocês percebem, né? Pulei do segundo para o quarto. E está muito interessante, se eu não estivesse dormindo, pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Porque o tema é, Deus tem o controle da história. Exatamente o que nós temos aqui, irmãos. O que você tem aqui com esses pouquíssimos exemplos que eu lhes dei? Uma afirmação do controle soberano de Deus sobre a história. Sabemos, ao olhar para a nossa história e para as convulsões políticas que testemunhamos, que tudo parece caótico, descontrolado e, na maioria do tempo, hostil. Que igualzinho, pensa bem, se Daniel existisse hoje e o anjo viesse contar para ele como seriam as eleições americanas, seria muito pior que Daniel 11. E se ele dissesse assim, eu vou contar o que vai acontecer no Brasil daqui a 2 anos, a gente não ia entender metade. Mas uma coisa ia ficar muito clara, eu não entendi muito o que você disse aí não, mas uma coisa ficou muito clara, se Deus sabe de tudo isso, nessa profundidade de detalhe, então ele tem um controle absoluto sobre o que está acontecendo. Se devido aos chacalhões que a gente passa na vida, você tem subindo ao seu coração a dúvida, será que alguém está no controle desse barco? Lembre-se do que você leu aqui. Sim, há. Lembre-se de que Deus está... Eu estou dizendo lembre-se, porque o anjo está lembrando, não tem nada novo aqui. O anjo está lembrando Daniel. Daniel, sabe o que você esqueceu? Que Deus tem o controle da história e a história está sob controle. E eu vou te dar uma prova disso. Ele abre o pergaminho e pontua. Se Deus sabe até o que se passa na mente da pessoa que vai decidir daqui a 200 anos, literalmente, então lembre-se que Deus está no controle das suas obras, sempre, o tempo todo, nos mínimos detalhes. Deus está no controle das suas obras, sempre, o tempo todo, nos mínimos detalhes. Esse é o primeiro ponto de verdade, portanto, segundo. Terceiro ponto e último, que também, vamos combinar que está cansativo. Se Deus está no controle da história, então o segundo ponto só pode ser o decorrente desse, podemos descansar nesse controle que Deus tem da história. Essa recapitulação serve para certificar Daniel do que fora dito antes e relembrar o propósito da revelação. Deus sabia antes o que iria transcorrer na história. Seu povo poderia descansar assegurados de que as coisas estavam no trilho, não fora de controle, como parecia acontecer. Daniel, está
tá bagunçado? Você acha que a coisa desgringolou, o trem descarrilhou? Não, meu amigo, ainda vai ter muito acidente aéreo, de trem, automobilístico, loucuras mil, guerra, tiro para todo lado. Mas lá no fim, o Messias vem. E eu vou trilhar, não vou dizer assim apenas do fim. Deixa eu te contar como é que é o meio, que é a parte que a gente geralmente tem dificuldade. Deus predestinou o fim de todas as coisas. E a gente esquece que Daniel era calvinista, perdão. A gente esquece que Daniel era reformado. Não, também não. A gente esquece que em Daniel 11, ele está dizendo com todas as letras, até muitas letras, que Deus predestinou os meios através dos quais o mundo servirá de palco para que o Messias venha, nos mínimos detalhes. Eu quero que o alvo aqui seja esse, através de um resumo, e pasmem, isso aqui é um resumo, dos eventos que se seguirão, aparentemente caóticos e aleatórios. Eles não só estão debaixo do controle de Deus, eles concorrem para pavimentar o caminho da vinda do Messias. Eles são os sinais dos tempos. E para que serve o sinal dos tempos? Para dar certeza que Deus vai cumprir as suas promessas. Só para isso. Eles não servem para marcar data. Porque depois de um tempo a coisa fica meio confusa e perdeu-se a data. Mas fica claro quando os romanos veem que alguma coisa vai acontecer e o Messias está próximo. Como é que a gente sabe disso? Porque depois de mais de 300 anos de silêncio, alguém põe uma roupa de bicho, amarra de qualquer jeito com um fitilho de couro e sai para o deserto dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Alguém entendeu? E parece que o anjo nada faz senão ajudar o profeta a olhar para além da restauração de Jerusalém, apontando para o Messias e o fim teleológico de Jerusalém e do templo. Daniel, o templo e Jerusalém não são um fim em si mesmos. Eles apontam para o Messias e um dia Jerusalém e o templo não vão mais servir para nada. E se você está achando que a minha interpretação é puxada, eu vou ter que puxar Jesus, porque é Ele quem, olhando para o templo, com os seus discípulos enquanto esteve no seu ministério na terra, olhou para o templo, ali na frente deles, construído, o sonho de Daniel realizado, e ele vira e fala: vou derrubar e reerguer em 3 dias. E essas foram as acusações que fizeram contra o Messias. Mas João, capítulo 2, verso 21, diz o seguinte: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. É claro que no meio dessa bagunça Daniel não ia entender. É difícil para nós entender como é que a gente sai de um templo historicamente construído com pedras caríssimas, que demorou não sei quantos anos para ficar pronto, e a gente entender que de repente aquele templo, ele era uma figura, uma metáfora da pessoa que está sentada do seu lado dizendo: não vai sobrar pedra sobre pedra. Eu entendo a dificuldade. Por isso que Daniel começa entendendo a visão e termina confuso. Mas uma coisa fica clara para Daniel: eu não entendi nada, mas uma vez que o Senhor está entendendo, ótimo, vou descansar. É isso aí. Vou descansar. Quando Deus faz isso, de antever, de nos fazer antever, não antever, porque Deus não antevê nada. Deus predestinou todas as coisas, Ele é quem governou, é o plano. Mas quando Ele deixa a gente ver o plano, quando Ele nos faz antever o rumo das coisas, o que Ele deseja é que nós descansemos em seus braços, confiados de que Ele sabe o que faz. Deus não revela o futuro para saciar sua curiosidade. Deus não revela o futuro e revela as coisas para os pregadores na expectativa de que eles fiquem mostrando o seu poder. Tem alguém aqui nessa sala, eu estou sentindo... para com isso. Olha, Deus mandou dizer para você que você vai casar com fulano, e no que isso concorre para a vinda do Messias? Se nada, esquece, você não é alvo das profecias de Deus. Deus revelou tudo isso a Daniel, porque Ele queria deixar claro: Daniel,
confia. Mas confia sinceramente. Porque Daniel era crente. E sabe uma coisa que Daniel sabia que às vezes a gente esquece? Isaías 46, 9 e 10. Ele sabia disso. Ele já provei para vocês que ele conhecia Isaías e Jeremias. Mas é o profeta Jeremias que diz o que Daniel, capítulo 11, está experimentando. Ele diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade, as coisas que ainda não se sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isso já estava escrito lá atrás, Daniel já tinha lido, e quando vem o anjo e diz: Daniel, confia, ele tem só que responder assim: não entendi nada, mas confie. Não sei, não entendi, errei, me perdi no segundo casamento lá atrás. Mas se você sabe, nesse nível de detalhe, então eu confio. Mas não é somente Isaías que diz isso. Amós, capítulo 3, verso 7, que você não anda lendo muito Amós, também diz isso: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você sabe que muito mais do que dizer para Daniel: toma aqui o seu consolo, Deus usa a tristeza de Daniel, Deus usa a angústia de Daniel, Deus usa a oração de Daniel para cumprir Amós 3,7. Eu não vou fazer nada sem antes dizer para um profeta: Daniel era o profeta a que Deus escolheu para ele falar todas as coisas. Está lá. Qual é a conclusão? Confie e descanse no governo soberano de Deus. E agora? O que vai acontecer com o mundo a partir de 2021? Não sei. Você achou que eu sabia? Não sei. E eu também não quero saber. Eu confio naquele que sabe. Mas Deus não vai revelar nada, porque, vamos combinar, meus irmãos, de revelação em revelação, eu acho que eu teria vergonha, mas assim, de viver. E eu estou falando muito sério. Se eu fosse um vidente que previu a morte do Gugu, sempre tem. E eu não abri a boca em 2019 para dizer como ia ser 2020. Ninguém previu 2020. Deus sabia. Ele não contou para ninguém, porque também, né, vamos combinar que isso aí acabou. Mas se ele tivesse dito, eu juro para vocês que até a máscara estaria escrita. Só Deus sabe a história, e Deus parou de contar para nós o que acontece na história, porque a gente já tem prova suficiente para confiar nele. Então, quando a gente tira o entulho da frente, fica mais fácil perceber que Deus tem o controle absoluto da história, que Ele governa tudo com mão poderosa. E isso é a única coisa capaz de fazer com que a gente descanse nas suas mãos. Ele tem o futuro nas mãos e tudo faz conforme planejou. E a certeza... essa a certeza e o fundamento da confiança que nós temos que ter nele. Você entende por que Deus não gosta muito que você desconfie dele? Você entende por que isso é tão ofensivo a Deus? Quando você confia desconfiando em Deus, do quanto isso ofende um Deus que pode dar para você 200 anos, e ele não faz isso porque ele só vê 200 anos à frente, ele faz isso para te humilhar. Porque ele te dá 200 anos e fala: quanto tempo dessa historinha que eu contei aqui você vai viver? Quanto tempo desses 200, 300, 400 anos que eu contei aí você vai estar vivo para ver? Nada. Você é só uma fagulha, meu querido. Eu tenho a história na mão. O futuro está nas minhas mãos e eu o controlo nos mínimos detalhes. A única coisa que eu estou exigindo de você é: confia! E quando você não faz isso, eu quase chego a entender a ira de Deus contra mim.
A tal das guerras e rumores de guerras que Jesus fala se referia ao tempo dele. Mas, de certa forma, o que a gente lê em Daniel, o que a gente lê em Mateus 24, o que a gente lê em Apocalipse, parece ser um retrato de toda a história humana e será assim até que Cristo retorne. E tal como foi antes, esses sinais só servem para nos certificar de que os planos de Deus estão no trilho e se cumprirão, e cabe a nós descansar, confiados de que Deus trará à realidade tudo o que planejou e cumprirá o que Ele nos prometeu. E Ele prometeu que vai voltar. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.